Estão me ouvindo? Bom, a Soninha já conectou. Eu gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo que está nos assistindo. Em nome do programa Todos os Olhos na Amazônia, para a conferência virtual que tem o título de Defendendo a Amazônia, pela natureza, para as pessoas, que é organizada pela IVOS, em coordenação da COICA, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e Greenpeace. Meu nome é Felipe Milanês, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, sou ecologista político, pesquisador e jornalista, e fui convidado pela IVOS para facilitar, para ser dialogar nessa conferência sobre o tema de advocacy e campanhas indígenas. Quais medidas estão sendo tomadas pelos povos indígenas para proteger seus direitos e a Amazônia? Que a gente vai ter o prazer de ouvir, conversando e entrevistando aqui a grande Sônia Guajajara, liderança indígena brasileira do povo Guajajara, uma grande chefa, um farol que está nos iluminando na resistência nesse momento tão difícil pelo qual o Brasil está vivendo, não só liderança indígena, mas uma liderança popular que une toda a nossa diversidade aqui contra o fascismo, contra o racismo, contra a intolerância. E que prazer te ouvir aqui, Soninha. Essa sessão ela tem interpretação simultânea para inglês e espanhol, que pode ser acessado pelo Zoom, um canal de tradução em inglês ou espanhol. Tudo que a gente está conversando está sendo simultaneamente traduzido, aí dá para escolher o idioma. Agora, eu não estou ouvindo. Sônia está conseguindo nos ouvir? Soninha está aqui? Felipe, desculpa, eu acho que a Soninha está tendo alguns problemas com a conexão dela. Ela vai reiniciar a conexão. Combinado. A Sônia que está conectando do interior do Maranhão, onde também coronavírus está se espalhando muito rapidamente, uma situação muito difícil. Vamos aguardar nossa grande chefa para a gente começar a conversa. Oi, gente, bom dia, cheguei. Oi, Soninha! Que bom! Que bom que deu certo para te conectar. Viva! Que alegria te ver. Desculpa, gente. Trem aqui, tem hora que trava e pronto. Soninha, eu fiz uma breve apresentação desse encontro, cujo título é Advocacy e Campanhas Indígenas. Quais medidas estão sendo tomadas pelos povos indígenas para proteger seus direitos e a Amazônia? O que é promovido dentro do programa Todos os Olhos na Amazônia, que é Defendendo a Amazônia pela Natureza para as Pessoas, organizado pela COICA, APIB, Greenpeace e IVOS. Soninha, queria começar te dando as boas-vindas, te agradecendo por nos receber nessa semana tão importante das lutas no meio ambiente e uma semana tão difícil para os povos indígenas e para toda a humanidade. As últimas 2 semanas foram extremamente dolorosas. Acordamos hoje com a notícia de mais um Munduruku, um chefe que morreu, pela Covid, pela omissão, pelo racismo. E eu queria te perguntar como é que para a gente iniciar a conversa, como é que tu analisa a situação que a gente está vivendo agora, uma semana de celebração do meio ambiente em meio a tanta tragédia. Bom, primeiro, bom dia, gente. Obrigada, Felipe, ao pessoal da IVOS que organizou essa
essa atividade, né, que para nós é sempre bem importante. Falar, 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 porque é uma coisa que nem sempre a gente pode, né, falar o que quer, o que pensa, o que sente e o que está passando. Então, todos esses eventos nessa semana do meio ambiente, claro que são bem oportunos para a gente tentar, né, ampliar essa voz. E é claro que são debates que têm que ser feitos constantemente, né, mas que, assim como o Dia do Índio, né, 19 de abril, a Semana do Meio Ambiente também, nesse dia se intensifica, né, essa procura, essa busca para se debater. Então, é de fato para a gente um dos períodos, acho que mais dramáticos do nosso século, né? Um dos períodos mais dramáticos do nosso século. A gente, nos últimos anos, tem se acentuado muito, né, essa violência de todas as formas sobre os povos indígenas, e a cada uma que se instala, a gente pensa, nossa, agora está ruim, está difícil, chegou no ápice, né? E aí, de repente, tu vai vendo que a cada mês ou a cada período as coisas vão se acirrando ainda mais, né? E tudo é sempre possível piorar. Então, já não estava fácil, né, Felipe? Tudo que a gente vinha passando do aumento das invasões nos territórios indígenas, os ataques, os conflitos, o aumento do racismo, né, que se expressou muito pelo fascismo que se instalou no país, né? Então, tudo isso se intensificando cada vez mais, aí chega essa pandemia, né? Chega esse novo coronavírus que, para nós, só reforça ainda mais todos esses históricos conflitos que a gente já enfrenta, né? E que não é novo, né? Para nós não é novo, porque a gente vive sempre pandemias, né? Toda a nossa história é marcada por muitas pandemias. E eu digo pandemias porque o histórico de violência e de morte, de assassinatos, sempre foi uma constante na nossa vida, né? Mas agora temos que conviver, né, com esse vírus que é perigoso, que chegou muito forte, que já matou milhares de pessoas no mundo inteiro, já matou milhares de pessoas no Brasil e que já chegou nos territórios e já matou mais de uma centena de indígenas, né? E de forma muito rápida. E não tem como a gente enfrentar essa pandemia, esse vírus, desconsiderando também toda esse sentido da luta ambiental, né? Essa luta contra as mudanças climáticas, que são provocadas pela própria forma, né, de exploração da Mãe Terra. Né? Que para nós é bem isso, né? Toda essa utilização, né? Esse uso predatório da terra provocou né, da natureza, provocou esse desequilíbrio da terra. E aí, claro, aparecem doenças virais, doenças éticas, doenças, né, do racismo. Então, várias doenças se acentuou nesse momento, né? Muita gente que desconsideravam ou ignoravam a desigualdade, nesse momento começa a perceber, né, o quanto que nosso país é desigual. Então, para nós, toda e qualquer luta de combate ao racismo, ao fascismo, à corrupção, ela tem como raiz essa luta ancestral pela Mãe Terra. Né? Não tem como, porque é exatamente hoje o que está em disputa. Né? O que está em disputa hoje? A terra se tornou esse principal objeto de disputa pelo poder político, pelo poder econômico. Isso nos traz para a linha de frente, sempre, né? Para defender os nossos, né, modos de vida, e para defender os modos de vida, a nossa identidade, nós temos que fazer essa luta pelo direito territorial, né? Pelo direito originário dos povos indígenas sobre os territórios.
Então, quando a gente fala do meio ambiente, é um ponto no meio a tudo isso que está me cercando, né? No meio a toda essa avalanche que vem para cima de nós e que nos coloca numa situação de guerra, porque é assim como a gente se sente hoje. Estamos num cenário de guerra, né? Uma guerra onde a gente fica, cada um correndo para um lado, procurando refúgios, está todo mundo procurando refúgios, né? Muitos encontram seu refúgio, mas a maioria não encontra. Estou falando de uma população que não tem casa, que não tem teto. Estou falando, né, de uma população que não tem, né, para onde voltar, onde se isolar. E estou falando de nós indígenas, muitos que têm sua aldeia, mas sua aldeia está invadida nesse momento por madeireiro, por garimpeiro, por grileiro, por missionário, proselitista, fundamentalista, que insistentemente quer entrar. E estou falando também dos indígenas que não têm uma aldeia para voltar, né? Que não tem seu território demarcado, que estão nesse momento em situação de retomadas, que estão em acampamento debaixo de lona, né? Como é o caso dos indígenas no sul do país, mais de 60 acampamentos. Nordeste brasileiro, os indígenas em constantes retomadas ali e acirramento dos conflitos. Mato Grosso do Sul, né? Ali permanentemente em situação de luta pelo território, mas também de proteger a sua própria vida. Então, esse cenário de guerra nos coloca numa encruzilhada. Ou você sai para lutar e defender esses direitos territoriais, né? E vai para a rua para poder não ser morto por esses conflitos ou por esse crime autorizado, né? Ou você, de alguma forma, é uma encruzilhada que ou você morre pelo tiro, né? Que vem autorizado pelo Congresso Nacional, pelo Palácio do Planalto, ou você morre pelo vírus. Então, nós estamos aqui numa situação, né? Porque eu digo, uma situação de guerra é uma encruzilhada que a gente está, onde a recomendação mais adequada pelos órgãos de saúde, que é o isolamento, que é a higiene, lavar as mãos, né? Ainda é o privilégio de uma pequena elite. Isso não é ainda uma realidade para a maioria da população, infelizmente, né? Então, a gente trazer hoje esse tema de proteger a Amazônia, né? Todos os olhos da Amazônia, é também trazer esse olhar para os povos indígenas no mundo inteiro, que nesse momento, né, tantos estão sendo ameaçados pelo vírus, né? Ou já estão sendo mortos pelo vírus, como continuam ameaçados e mortos por conta dessa ganância para atender o capitalismo. E para isso utiliza a exploração predatória da terra. Sônia, logo no início da pandemia, isso que tu está contando, né, da violência física também, né, teve o assassinato do Zezico Guajajara, do Ari Uruauau. Os povos indígenas continuaram sendo mortos pelos invasores. Os últimos casos que se espalharam muito rapidamente no fim de maio foram justamente nas áreas onde tem mais pressão de desmatamento, no Maranhão, no sul do Pará, onde tem garimpo ilegal, nas terras indígenas Kayapó, Munduruku e Yanomami, lá que está mais violento também o Covid agora. Os Yanomami lançaram uma campanha, né, agora, né, essa semana, ontem, para expulsar os garimpeiros. Onde tem grande minerador operando, a Vale, é onde tem mais gente morrendo também no Pará, e, os chicrinhos, gavião, e não tem acesso a oxigênio, né? Não tem nem direito de lavar a mão e nem direito de respiração. Como que essas commodities, essa pressão internacional está devastando a Amazônia? O que isso pode ser feito? E matando os indígenas e a Amazônia, né? E como que o Bolsonaro está impulsionando mais essa violência também? Sônia, o que a gente pode, qual que é a tua reflexão nesse sentido de uma ação que não é uma ação, não os povos indígenas que têm que agir sozinhos sobre isso. A gente tem que lutar juntos. Bom, acho que, Felipe, né, tu falou no final a minha resposta. Porque, né, para mim, primeiro, é derrotar o governo Bolsonaro. Segundo, é a gente combater o bolsonarismo.
porque não adianta só tu tirar Bolsonaro do poder e esse bolsonarismo seguir aí ameaçando a democracia no país, ameaçando fechar as instituições, né? Como o Congresso Nacional, como o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que isso é a maior ameaça no momento, sabe? E que nos coloca nesse lugar urgente de se juntar a essa luta pela democracia, em defesa da democracia. Então, para nós hoje, lutar para combater a pandemia, lutar contra esses históricos conflitos, né, que são permanentes, como, né, falamos aqui, o garimpo ilegal, o desmatamento, a grilagem, né? Mas isso só não basta. Nós temos que nos juntar a essa luta, né, todas essas vozes e lutas coletivas em defesa da democracia. Porque se volta uma ditadura, a gente já sabe bem como que é esse período, quantos mortos nós tivemos, né, no período da ditadura, e isso é urgente, né? Fazer essa defesa da democracia, isso é urgente. E é claro que tudo isso que se expressa nessas forças aí da base aliada, né, de apoio ao Bolsonaro, eles são respaldados ou apoiados por essas forças econômicas. Exatamente esses grandes empresários latifundiários, donos do agronegócio, das mineradoras, que tentam se instalar na Amazônia, né, se apossar de títulos para poder destruir. Né? E isso está expressado claramente na reunião do dia 22 de abril, né, divulgada aí nos últimos 15 dias, como que eles estão se articulando para implementar a sua política genocida. Ali ficou muito claro, ninguém expressou uma preocupação, né, de proteger a população, uma preocupação com o próprio coronavírus. Era uma reunião de emergência no meio de uma pandemia que não tratou do problema, né? Mas olha as mortes como uma oportunidade para passar a boiada. Que boiada é essa? A medida provisória 910, que eles queriam passar a galope ali no Congresso Nacional, né? Em seguida, o projeto de lei 2633, que é a mesma coisa, né? O PL da grilagem, exatamente para beneficiar os seus, né? Os latifundiários e legalizar essas invasões. É o projeto de lei da mineração, que está lá também esperando um momento para tramitar e já ser aprovado. E aí tu pergunta, por que essa pressa para votar tudo isso agora, né? Enquanto a prioridade é outra. A prioridade deveria ser pensar projeto de lei que pudesse dar conta, né, de garantir uma estrutura, né? Uma estrutura para as pessoas e garantir, inclusive, modos de economia para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade se manterem nesse período, né? Mas não, eles estão ali preocupados de priorizar e aprovar tudo que é dos seus interesses. Então tá aí, né? Toda a boiada no Congresso Nacional ali para ser aprovada em forma de medida legislativa. E quando não se consegue aprovar ali, porque a gente também foi para cima, né? Ninguém não vai deixar isso de graça e ficar assistindo a boiada passar e não espalhar esse gado. A gente foi para cima, fez uma mobilização, a medida provisória saiu da pauta, o projeto de lei também, buscamos apoio no internacional, a partir da mobilização que fizemos ano passado, na jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, vários contatos com empresas, com parlamentares, com representantes de executivos, né? E daí veio a reação internacional, né? Pressionando o próprio presidente da Câmara, se passar esses projetos de lei que ameaçam destruir o meio ambiente, a gente vai acabar com nossas relações comerciais, com o nosso negócio. Então, essa pressão internacional dá certo, dá muito certo. E a gente resgatou toda essa articulação que nós fizemos ano passado para ter esse posicionamento de fora, né? Assim como a gente articulou aqui a presença e a participação e posicionamento de pessoas, né? De artistas, né? De pessoas que têm um público que a gente não tem. Se você fala
assim, né, as pessoas já imaginam, né, é a mesma pessoa falando. Quando outra pessoa fala, né, que não está muito próximo, ligado a essa pauta, tem outro público, o povo começa a prestar mais atenção, né? Então, a gente fez uma grande mobilização nas redes que deu muito certo. E aí a gente mostrou que a gente não vai de jeito nenhum recuar, não vai deixar essa boiada passar sem ter uma reação social, né? E aí, nesse tempo que tem um acordo no Congresso Nacional, tem um acordo ali de não votar nenhuma outra medida, né, nesse período, que toda matéria a ser votada tem que ser relacionada à saúde. E aí você vê a rapidez, a pressa para aprovar isso, é claro, é exatamente a deliberação do 22 de abril, para poder passar tudo aí enquanto o povo não está olhando, né? Enquanto a imprensa está focada no problema, eles querem focar na solução deles, né? Para beneficiá-los. Então, Felipe, é realmente assim, um governo perigoso, né? Um governo muito perigoso. E não é mais só uma ameaça, né? A gente decide de dizer é ameaça, não é mais ameaça. A gente está vendo todo esse discurso, né, de violência, de ataques e de política genocida ser agora materializado na tentativa de aprovação dessas medidas, né? Então, é a legalização do mal, é a legalização, né, do genocídio, né? Nós estamos falando de um genocídio que está institucionalizado. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Essa negação de apoio, essa negação, né, do que o momento é grave em relação à pandemia, isso é, né, uma autorização desse genocídio. Então, não tem outro jeito, outro jeito de dizer. É isso mesmo, nós estamos vivendo nesse momento um genocídio institucionalizado, né, dentro das instituições do governo federal. Um genocídio, né? Genocídio é uma palavra muito forte e às vezes as pessoas ficam com uma imagem de que é se chegar a um campo de concentração ou metralhar muitas pessoas, muitas fotos de corpos e não estão, e às vezes tendo essa reflexão sobre o que aconteceu, seja em Ruanda ou na Bósnia ou no Holocausto, às vezes não impede as pessoas de entender esse genocídio que tu acabou de descrever que está em curso aqui. Velado, é um genocídio velado, né? Velado e muito eficiente, porque ele é organizado pelo racismo, como tu desenhou. Quem que tem acesso a respiradores e quem não tem? Como é que os indígenas estão sendo desmantelado a assistência para deixar com que chegasse o Covid e morresse? E, ao mesmo tempo, tem a relação econômica que tu descreve das mortes. Ou seja, enquanto os indígenas estão morrendo, já estão negaciando o espólio dos indígenas. Então, é um genocídio como que tem uma mesma ideologia muito próxima de outras experiências do passado, trágicas, como o genocídio contra os judeus na Alemanha, que também tinha uma defesa econômica que Hitler fazia, como Ruanda, ou seja, as mentiras que os fascistas criaram para promover os genocídios e como está colocando aqui no Brasil. Isso merece uma atenção de toda a humanidade imediata do que está acontecendo aqui com os povos indígenas. É revoltante. E vocês criaram, Sônia, entre todas as ações que tu colocou agora do movimento indígena, ou seja, uma ampla luta pela vida. Parece que a política está separada do resto, mas tu descreveu que não é uma política pela política, é pela vida, né? Mas vocês criaram o Comitê em Defesa da Vida e da Memória Indígena. Por que a CESAI? O que acontece com a CESAI? A CESAI parece que só está dando cloroquina para os indígenas. O que a CESAI e a FUNAI estão fazendo e por que vocês criaram um comitê? E quem que pode ajudar o comitê? É só indígenas, não indígenas? O que as pessoas podem fazer por esse comitê? Então, Felipe, a gente criou esse comitê a partir de uma constatação de que a CESAI estava escondendo, né? Escondendo o grau de contaminação entre os povos indígenas e escondendo, inclusive, os óbitos, né?
Primeiro, a CESAI começou a não registrar os indígenas que estão em contexto urbano, né? Não considera indígena, até hoje. Inclusive, saiu ontem uma nota no Globo que a CESAI diz que se vai atender apenas os indígenas que estão em áreas homologadas. Então, já estão operando aí conforme a instrução normativa, né? 009 da FUNAI, que desconsidera e ignora, né, toda e qualquer terra que não estão ainda com o processo concluído, né? Então, isso é negar a tradicionalidade de ocupação né, da metade dos indígenas, né, e dessa tentativa, né, de reconhecimento territorial. Então, áreas homologadas têm apenas um terço, né, do total, é apenas um terço do que tem. Tem, tipo, 237 terras que estão em processo de homologação e tem mais outras 300 que não tem nenhuma providência. Então, isso significa que são mais de 600 territórios que a FUNAI e que a CESAI tenta ignorar, né, com essa portaria. E com essa instrução normativa também, né? Quantos territórios, Sônia? 800? Quantos? Porque se a gente tem 237 que não estão homologadas, né, que estão em processo, em alguma etapa, né, do processo de homologação. Nós temos ainda mais de 300 que não tem nenhuma providência. Não tem nenhum estudo, né, ainda. Então, a gente tem aí mais de 600 territórios que estão sendo entregues aí à revelia, né, e sendo totalmente abandonados ou, né, sob a omissão do governo federal. E o pior, aí não estão homologados. E aí ainda coloca como se a culpa fosse nossa, né? De quem é a obrigação de demarcar esses territórios, né? Então, são territórios que não são demarcados porque são negados pelo Estado brasileiro, e principalmente agora que tem essa posição já política, né, de não demarcar terra indígena. Isso era promessa de campanha do Bolsonaro, que se implementa agora no seu governo, né? Não demarcar terra indígena, e pior do que não demarcar é rever territórios já demarcados, né? Então, isso também está sendo uma prática já implementada nesse governo. Então, a gente percebeu isso lá no início, que a CESAI não estava contabilizando os indígenas que vivem em contexto urbano. E aí nós começamos a ver quantos indígenas morreram em Manaus, em Roraima, no Pará, e isso não estava sendo atualizado no boletim da CESAI. Então, estava lá já 5 mortes, 8 mortes, a CESAI tinha um caso registrado. Então, nós começamos a buscar essas famílias, né, que tiveram seus mortos lá, e começamos a fazer um histórico dessas pessoas. Sabe? Trazer uma história dessa pessoa, a história do povo ali, escrita para a gente dizer que não é somente um número, que não é, né, estatística, são vidas que estão indo embora, né, que nós estamos perdendo para essa pandemia. Então, a gente começou a trazer esses dados e começamos, então, a perceber que a CESAI não só não estava contabilizando os indígenas em contexto urbano, como também não estava atualizando o seu boletim, nem mesmo com as declarações feitas pelo próprio DICEI. O DICEI declarava algum óbito ali e não vinha para o boletim da CESAI. Então, a gente começou a fazer, não para assumir o lugar do Estado, que quem tinha que fazer isso era o Estado brasileiro. A CESAI tem toda a responsabilidade de fazer o acompanhamento, garantir o tratamento de saúde e notificar esses indígenas, todos, de forma igualitária, né? Mas a gente começou a fazer isso por respeito mesmo ao nosso povo, né? Por respeito à nossa história. E a gente não quer que daqui a 30 anos apareça um relato feito pela PIB, uma coleta de dados, né, dos desaparecidos pela ditadura, pela Covid-19, assim como aconteceu com o relatório Figueiredo e Comissão da Verdade, que apurou o desaparecido pela ditadura, né? Então, a gente começou a registrar agora, denunciar agora e dar visibilidade para a situação real dos povos indígenas. Então, quando tu pega agora
os números de mortos entre os povos indígenas, né, e você compara com os números da CESAI, você não só percebe a negligência, né, esse negligenciamento da CESAI, como esse racismo institucional também colocado em prática, né? Negar e querer dizer quem é e quem não é indígena, o que é e o que não é território indígena, sabe? Então, nós criamos esse comitê não só para poder ter números, mas para a gente trazer essa história dos povos, né, e trazer essa denúncia dessa omissão, né, desse governo. Sim, e aí é um comitê que está formado por indígenas das 5 regiões, né, considerando as organizações macro-regionais, e também por colaboradores voluntários. E exatamente agora, né, anteontem, a gente fez uma reunião com o comitê e nós decidimos chamar mais pessoas para integrar, porque a gente não está mais dando conta. A gente não está, só enquanto essas representações, de apurar. Todos os casos de contaminação de óbito estão acontecendo já em todo o Brasil. Né? A Covid já chegou, né, em todos os estados brasileiros, né, e com uma acentuação muito maior na Amazônia brasileira. Né? E até o momento, Felipe, olha só para poder as pessoas ter uma noção, né, que a letalidade... Deixa eu ver aqui esse último. A letalidade entre os povos indígenas comparadas à letalidade da população em geral, né? Então, nós temos hoje 182 indígenas falecidos já. 182 indígenas falecidos. Isso, né, mostra um número de 9,7% da letalidade entre os povos indígenas, enquanto que a população geral brasileira tem um grau de letalidade de 5,7%. E aí, em um mês nós tivemos aí um percentual de 550% de morte entre os indígenas. Olha só o tanto que está acelerado, né? E em um mês, né, de 30 de abril a 1º de junho, né, pulou de 28 mortos para esses 182. Em um mês. Tá? No dia 28 no dia 30 de abril, a gente tinha 28 mortos, né? E aí, quando chega no 28 de maio, né? Mas a gente apurou agora já no dia 1º, a gente tem esse número de 182. Então, isso não é genocídio? Como dizer que isso não é genocídio? Né? Se você compara as mortes entre a população indígena e a população brasileira, olha o grau, né? Olha o percentual, né? Crescente e diferente, né? Entre os povos indígenas. Então, é realmente assim, um momento muito preocupante, é um momento de atenção, é um momento de alerta, né? Para que a gente possa, que ainda é tempo, a gente possa evitar esse outro genocídio total, né? Entre os povos indígenas. Eu estava vendo aqui... Aberto, né? E o comitê está aberto, pode sim, né? Pessoas que possam contribuir com sistematização, né? Que possam contribuir com gráficos, né? Para ajudar a gente a não só trazer os números, mas também dar uma dinâmica, né? Mais humana para essas informações. É quarentenaindígena.info o site, né? Isso. Aí aqui tem como ajudar, ou seja, como ajudar, pode vir aqui no site quarentenaindígena.info. Dessas pessoas que faleceram recentemente, dos indígenas que estão falecendo, Sônia, morreram 2 mulheres que eram muito importantes lideranças indígenas do povo Gavião. Faleceu 2 grandes chefes, Munduruku agora, que os Munduruku, o Amâncio e o Vicente, que os Munduruku escreveram uma carta dizendo que a biblioteca deles estava morrendo.
a gente está vendo o conhecimento indígena, né? Um genocídio que está matando também o conhecimento. Em meio a isso, Sônia, eu li uma entrevista de um coordenador do Dicei Caiapó, que ele dizia que a dificuldade é a cultura indígena. E o quê? A dificuldade que eles estão enfrentando é a cultura indígena, para convencer os índios a se tratarem e irem para a cidade. O filho do Amâncio Munduruku me mandou uma mensagem dizendo que a CESAI estava culpando os indígenas pelo que estava acontecendo. A Damares fez isso. Tu não viu que a Damares fez isso na tal reunião do dia 22 de abril? Que os indígenas estavam se infectando, né? Propositalmente para culpar o Bolsonaro. Olha só, que absurdo. A perversidade desse momento. Felipe, e olha só, para ilustrar, só isso aqui, para ilustrar esse genocídio institucionalizado, sabe? Eu fico com essa outra palavra, mas para mim a que cabe é essa, não tem jeito. Enquanto nós temos 178 indígenas registrados, né, pelo nosso comitê, a CESAI traz no seu boletim apenas 51. O seu boletim atualizado, né, que é divulgado diariamente da FUNAI, da CESAI. Enquanto nós temos registrado comprovadamente ali com, né, documentação, tudo, testes, inclusive, nós temos 178, a CESAI 51. Olha só a discrepância, né, que há nessas informações. E aí, a gente ainda estima, deixa eu ver aqui, quantos, nós temos 1.809 indígenas registrados aqui, confirmados positivo, né? Testados positivo. 1.809. A CESAI tem 1.312. 1.312. Então, olha só, esses números que a gente traz aqui, esses dados, ainda não expressam, sabe, um número real de casos de contaminados. De óbito talvez esteja, porque a gente está conseguindo pegar, né, as informações em todos os lugares. Mas agora a contaminação já está comunitária, já está nas aldeias. Então tem muitos que estão ali que não têm acesso a teste. As pessoas sabem que estão com sintomas, né, sabem que estão doentes, mas não têm acesso a teste. Então, não tem como a gente trazer para cá apenas sintomas, né? A gente traz os que conseguiram ter acesso ao teste e deu confirmado. Então, esse número aqui, né, se já está nessa diferença total da CESAI, tu imagina, né, os que não fizeram teste e que estão também já infectados, né? Esse número pode ser o dobro nesse momento, pode ser o dobro. Então, quando a gente fala isso, revela ainda mais a urgência, né? A urgência de cuidar, de atender e de tratar esses povos, né? De ter uma forma de identificar quem são as pessoas que estão doentes para a gente poder evitar essa proliferação. Se não testar e não identificar quem realmente está contaminado, a gente não vai conseguir barrar isso. Aí sim, é o risco de extermínio de povos inteiros, né? A testagem em massa nas aldeias. E o Dr. Douglas Rodrigues também recomenda a disponibilização de oxigênio, né, para evitar chegar, para fazer tratamento dentro das unidades de saúde, o que for, hospitais de campanha, o mais urgente possível para salvar as vidas, né? A gente está caminhando para o final, Soninha. Só para lembrar que eu acho que vale a gente dizer também dessa carta que a CESAI mandou para os DICEIs, né? Tu chegou a acessar essa carta? Não. Mandou para os DICEIs, impedindo o DICEI de receber os apoios, né? Não precisa de ajuda humanitária. Ou seja, qualquer ajuda humanitária que chegar no DICEI tem que recorrer à CESAI e esperar a CESAI autorizar o recebimento dessa ajuda. Isso é um crime. Crime, total. Contra a humanidade. Eles não querem ajudar e não deixam quem quer ajudar não ajudar. Não querem
ajudar e eles não querem que ninguém ajude. Inclusive, expressou na carta não receber apoio de organização não governamental. Essa história que eles têm, né, dessa perseguição às ONGs, né? E aí eles colocam o movimento indígena também no bolo e não quer receber ajuda de ninguém. Aqui na Amazônia, a COIAB fez um levantamento dos DCEs nas casais e com o apoio que estava recebendo de doações, está mandando para as casais EPIs, né, material de higiene, e cada casal resolvendo como é que faz. E aí, mandando para vários DCEs, para várias casais na Amazônia. Aqui no Maranhão, a gente mandou para as casais. E aí, de repente, chega essa carta do DCEI, dizendo, da CESAI para os DCEIs, dizendo para não receber sem autorização da CESAI. E agora tu imagina, o povo está lá, tem lá o parente morrendo, está precisando de material de higiene, precisando de máscara. Não, o DCEI só manda se a CESAI autorizar. Tu já imaginou que lugar, né? Onde a gente chegou nesse governo? Né? Negar ajuda humanitária no momento que está todo mundo precisando, está todo mundo pedindo, né? E muita gente querendo ajudar. E aí a CESAI, o DCEI passando um recado que não pode, sabe? Isso é crime, né? Isso é crime. Nós estamos lutando para ter ajuda para salvar vidas, né? Enquanto eles estão querendo burocratizar ainda a chegada desses apoios, né? Burocratizar para controlar a morte. Quem que pode morrer, né? Porque branco rico consegue entrar dentro de uma UTI em Belém e ser tratado em São Paulo, né? Eu acho que a gente não tem outra nessa urgência, Sônia, é expressar uma revolta, se mobilizar e lutar muito para derrotar esse projeto genocida, para derrotar o genocídio, para salvar as vidas. É uma chamada para ação urgente, né? Não dá mais para esperar e nos sentirmos impotentes diante disso, né? O que os Estados Unidos está passando agora, essas rebeliões com George Floyd, como é que aqui se aceita tão pacificamente o massacre de negros e de indígenas como está acontecendo, né? E os brancos, e eu me coloco dentro desse lugar, no Branco do Sul, ficamos assistindo passivamente. É um momento de rebelar. Ou a gente está com os fascistas ou a gente é antifascista. Exatamente. Muito importante esses atos do fim de semana puxados pelas torcidas organizadas, né? Muito importante. Claro que é um momento delicado, né? Para fazer isso, a gente não pode se juntar a essa, né? A essa quebra das regras dessa forma, como os fascistas estão fazendo, né? Negando aí a pandemia. Mas, Felipe, chega uma hora que o cansaço do isolamento, né? Chega, né? Assim, chega no limite, todo mundo fica muito inquieto já de ficar assistindo eles fazerem o que quiserem e a gente aqui cumprindo regras, sabe? É muito complicado, sabe? Eu mesmo já estou aqui alvoroçada para ir para esse ato de domingo em Brasília, porque realmente a gente, sabe, se sente muito impotente vendo o fascismo avançar, tomar as ruas e a gente ficar dentro de casa, né? Acho que é bem importante mesmo, sabe, se rebelar e, claro, se cuidar, tomar as proteções, né, as medidas aí recomendadas, mínimas, né? Mas realmente chega no momento que é aquilo que eu falei no início, né? Ou tu morre pelo vírus ou tu morre pelo tiro, ou tu morre pela legalidade fascista, né? Aí, meu filho, é isso aí, né? É encarar, não tem jeito. Eu acho que a gente tem que ir para o embate, viu? Direto. Nos protestos no Chile, né, tinha uma frase famosa que nos tiraram tanto, nos tiraram tudo, que nos tiraram até o medo. E a condição de estar sendo levado à morte tem que... tu citou o paralelo com a ditadura, 8.350 pessoas indígenas de 12 povos só morreram. Só foi registrado, né?
por alguns povos, porque não conta muitos outros, não contam guajajaras assassinados pela Polícia Federal e torturados, não conta 300 matis mortos, não conta muitos, pelo menos, reduzidos a números. Né? A gente não pode aceitar outro genocídio. Sonia, eu já expressei a admiração que eu tenho por ti em períodos de paz, muitas vezes. Mas em períodos de guerra como esse, é maior ainda, Sonia. A tua presença, a tua luta é muito importante. Muito, assim, ilumina muito a gente. Muito cuidado, guerreira. Muita força mesmo. Tá? A posição dessas chefes guerreiras na paz é importante e na guerra é mais ainda. Né? Do que a gente puder te ajudar, eu acho que todo mundo que está te ouvindo vai procurar esse site, a gente vai tentar compartilhar com a forma que for, expressar rebelião e estamos juntos na barricada. Eu queria agradecer Greenpeace, Ivo, a PIB, COIGA pela organização, um prazer de poder te ouvir num período tão duro e te passo a palavra, Sonia, para fazer um encerramento e muita admiração mesmo, Sonia, muita força. É muito importante o que tu está fazendo, essas grandes guerreiras indígenas da PIB, do movimento nesse momento. Não é só pelos índios, não é pela humanidade inteira e pelo planeta. Pela humanidade inteira, é isso. E acho que falta agora essa parte, né, da compreensão da sociedade como um todo, de entender essa luta indígena como uma luta sua também. Que o benefício que a gente traz com a luta política que a gente enfrenta, né, não é só para nós, né? Beneficia todo mundo. E a gente está agora, Felipe, concluindo o plano de enfrentamento à pandemia, o plano da PIB. Né? Foi aprovado um projeto de lei, né, o 1142, lá no Congresso, na Câmara. Né? Estamos agora no momento... Amanhã vai para o Senado. E a gente ficou ali um pouco chateado com a aprovação do projeto de lei por conta ali da inserção, né, aquela articulação do tal centrão de incluir ali a autorização de permanência de evangélicos, né, dentro das aldeias. E é exatamente essa tentativa que eles estão aí de fazer contato com indígenas em isolamento voluntário. Para nós isso foi terrível. A gente me expressou isso publicamente, né? Essa insatisfação, porque a gente não pode resolver um problema autorizando, né, um ataque, né, ou, sei lá, ou em detrimento de outro, né, de outros. Não pode. Então a gente ficou bem chateado, mas está sendo negociado agora na Câmara para retirar e levar para o Senado sem aquele artigo 13 lá, né, que autoriza. Então a gente está também, enquanto a PIB, concluindo um plano de enfrentamento à pandemia. Né? E assim que concluir, vamos fazer o lançamento, vamos chamar todo mundo e chamar as pessoas para a responsabilidade. Porque não vai adiantar nada a gente ficar parado só cobrando do governo. Temos que continuar na pressão, temos que continuar exigindo responsabilidade, né? Mas nós não podemos assumir o lugar do Estado brasileiro. Né? Mas nós também não podemos assistir toda essa omissão e não fazer nada para ajudar nossos parentes. Então, nós temos um plano que está sendo concluído agora. Vamos lançar, chamar todo mundo para estar junto com a gente nas estratégias de implementação desse plano, né? Que é exatamente pensar essa nova etapa de contaminação. Nós falamos daqui para trás sobre os cuidados para o vírus não chegar nas aldeias, né? Para não sermos contaminados. Mas agora já está, já é uma realidade. E o que fazer agora que o vírus chegou nas aldeias, né? Como atender esses povos? Como construir estruturas básicas com respiradores, com oxigênio, para evitar a saída desses indígenas para as cidades? Então, nós estamos com esse plano agora, olhando esse todo, né? E claro que vai precisar muito, né? Muito, do apoio de todo mundo para que a gente possa, né, fazer essa barreira sanitária, ética e humana para proteger a vida, né, dos povos indígenas e também dos nossos territórios. Tá? Então, obrigada demais também, Felipe, pela nossa conversa. Né? Eu acabei fazendo conversa, né, daqui também. Obrigada a todos aí da IVOS, do Greenpeace, né, ao projeto Todos os Olhos na Amazônia, que a gente também acompanha, né, aqui no Maranhão.
Enfim, tá? Muito obrigada e seguimos juntos. Essa luta é nossa. Força, guerreira. Força, obrigada.